Vambora! Que saudade que eu tava de você, YouTube. Como se eu estivesse falando com uma pessoa, né? Um sujeito, YouTube, um sujeito oculto. Mas não, tô falando com você que me segue, que me acompanha nessa linda e longa trajetória aqui no mercado digital, como copywriter, estrategista, criador de funis e campanhas há mais de 5 anos. Cara, te falar, nesse vídeo aqui, pelo tema, né, você já viu, como eu encontrei a minha forma de fazer conteúdo, a forma mais leve de fazer conteúdo. Talvez você esteja passando pelo mesmo momento que eu, talvez você já esteja passando ou já passou por essa dificuldade de encontrar o formato e eu não digo nem o formato do tipo de conteúdo, se é mais para texto, se é mais para imagem, se é mais para vídeo, ou qual a rede que eu tenho que estar, qual o canal que eu vou performar melhor, ou simplesmente formato criativo, né? Qual é o meu estilo de comunicação? É vlog? É fazer esse vídeo que chamam de talking head, onde eu falo olhando para a câmera? Cara, até hoje eu ainda vivo nessa confusão, mas ao mesmo tempo eu passei por uma fase que foi de achar que eu precisava ter tudo pronto para começar. E eu entendi que não, que as pessoas batem a sua porta, e porta aqui na internet, pelo menos no meu caso, é o direct do Instagram, e em outros canais que eu tenho um contato direto com aquela pessoa que se interessa pelo meu serviço, que é o que eu vendo hoje na internet, e você pode performar muito bem e gerar resultado simplesmente com uma palavra-chave chamada frequência. E frequência aqui também, não se engane, de ser uma questão de estar todo dia no feed, ou estar todo dia produzindo conteúdo novo, conteúdo original, conteúdo autoral, bater ponto nas redes sociais, tá lá sua carteirinha todo dia preenchida de que você cumpriu um checklist de ações de conteúdo. Não, é possível fazer isso de uma forma mais leve, encontrando principalmente a frequência ideal para você, mas o que vai potencializar a sua mensagem. E eu tenho aprendido muito isso consumindo outros youtubers aqui, criadores. A Ana do Digital Mais Leve, né? Eu costumo ler muito da newsletter dela lá no Substack, às vezes ela faz um conteúdo aqui pro YouTube também. O Jonas Castro também lá no LinkedIn, no Substack aqui no YouTube. Então a galera que produz um conteúdo autoral sobre produção de conteúdo, sobre empreendedorismo solo, ou seja, você ser o vetor da sua marca pessoal e criar produtos e serviços que vão abraçar a sua comunidade e, ao mesmo tempo, atrair uma audiência qualificada, mas não qualificada pela venda, qualificada pelo gosto, qualificada esteticamente pela sua narrativa, pela sua história, por quem você é. Isso traz, de fato, uma paz, isso torna mais leve a produção de conteúdo aqui e talvez seja essa a virada de chave que eu queira te passar nesse vídeo. Vamos lá, antigamente leia-se 2020, quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, eu tinha essa coisa de produzir para vender, né? Conteúdo para vender. Por mais que não seja aquele conteúdo só de oferta, eu tinha uma linha editorial que era um reel com fluentes que descambavam em venda. Então eu não tinha, por exemplo, um desenho de comunicação voltado à construção de uma comunidade, de audiência, de pessoas que gostassem do que eu falo, de mim, da minha vida, de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, ou seja, algo mais centralizado na minha figura, enquanto marca pessoal, e aqui eu não estou falando de você, seu nicho, veja bem, e não só no produto, na oferta, na venda. E eu acho que eu não era o único, tá? Talvez você chegou aqui produzindo conteúdo voltado à venda, talvez você que também, assim como eu, trabalhava nos bastidores como copywriter, estrategista, tráfego, enfim, você trabalhou em muitas campanhas onde o foco era simplesmente retroalimentar a máquina da venda, ou seja, era um conteúdo que ele era desenhado dentro daquela lógica do topo, meio, fundo de funil, porque tudo que eu produzo precisa levar as pessoas ao nível de consciência máximo para venda. Esquecia muito da formação de comunidade, da questão de pertencimento, dessa troca, dessa audiência, né, desse gosto que você compartilha com as pessoas em troca da atenção delas. E eu vejo que essa nova leva, como as pessoas que eu falei, o Jonas, tem o Johnny Vicari aqui também, o Arthur Miller, né, que para mim foi um dos melhores cases do ano de lançamento, e eu tô falando isso em período de Black Friday, os 4 Cavaleiros do Apocalipse contra os Vingadores e ofertas vitalícias da décadas, etc. Não vamos entrar nesse questão aqui. Mas se você quiser, né, que eu fale um pouco sobre as minhas percepções nessa Black Friday, voltada à lógica de oferta, lançamento, mercado digital, posso fazer esse vídeo sim, quem sabe. Mas bora lá, voltando à lógica do conteúdo para não me perder. Essas pessoas, elas estão tendo voz justamente nesse momento de contraponto, de contrassenso, até de contracultura, né? Quando a gente está acostumado a uma cultura, vem uma cena nova e mostra que existe outra forma de fazer aquilo e gerar um resultado. E essa lógica da produção de conteúdo mais leve, e aqui eu não digo mais leve por ser menos responsável ou menos profissional, aqui eu estou falando justamente de ser mais leve no sentido de não é predatória, não tem aquela lógica de extrativismo financeiro, eu estou fazendo isso para
gerar lista, gerar leads, aquecê-los e vender para essas pessoas e descartar essa leva de gente, porque para mim é só número, então se eles vão continuar consumindo, inclusive, estrategicamente eu tiro no pé quando você vai estudar uma lógica de CAC e de LTV, a ideia é que você trate bem essas pessoas, forme a comunidade, não só pela questão humana, mas também porque eles vão continuar colocando dinheiro no seu bolso, sem precisar abraçar essa lógica de produção de conteúdo predatório, e ao mesmo tempo você criar conexões que você leva para a vida. E eu percebia que, por mais que era incongruente para mim, entende? Porque eu produzia esse conteúdo, mas ao mesmo tempo formava uma comunidade. E aquelas pessoas que ficavam, elas compravam mais de mim, e elas trocavam ideia comigo, e elas formavam uma comunidade. Eu tenho, até hoje, você que é do Destrave Sua Copy vai confirmar, eu tenho um grupo com alunos da primeira turma. Então a galera que eu conheci em julho de 2020, nesse vídeo agora em novembro de 2025, que virou amigo mesmo, pessoas que trocam ideia e falam da vida e dos filhos e dos projetos, e quando tem alguma dificuldade vem, pede ajuda, e quando não, enfim, é uma questão de compartilhamento mesmo. E para mim, eu acho que olhando para trás agora, essa é a grande virada de chave na minha produção de conteúdo. E que eu quero trazer cada vez mais aqui para incentivar também dar voz, fazer coro a essa comunidade que eu citei aqui, que traz esse marketing de forma leve, a produção de conteúdo não só voltada a formato criativo, a tipo de peça, a estratégia e funil de venda, mas a ter o que falar, ter pessoas que se conectam através dessa mensagem, conseguem agregar na vida de outras pessoas e outras pessoas também agregam na vida delas. Porque o que acontece? Existe muito essa coisa da hierarquia, de cima para baixo, coisa meio vertical. Eu produzo o meu conteúdo e você consome, você compra de mim, você compra algumas horas gravadas minhas dentro de uma área de membros, e é isso, essa é a nossa relação. No máximo eu vou inventar ali que quem quiser pagar mais, pagar 5, 10, 20 mil reais, vai ter um encontro fechado comigo uma vez por semana no Zoom. Olha só que massa. Então, a gente acaba se acostumando com essa dinâmica, com essa relação de fato de consumo aqui na internet. E aí, quando eu falo consumo, não só o consumo de venda do produto, mas também a produção de conteúdo, que é um meio para isso, Todo conteúdo ao mesmo tempo é um anúncio, porque ele te vende, e ao mesmo tempo ele já é uma entrega de conteúdo de valor, porque ele já educa a pessoa para um produto. Então, eu não consigo dessa forma, no contexto do vídeo, desassociar. Quando eu falo dessa lógica de consumo, eu falo do consumo de produtos, infoprodutos principalmente, mentorias, consultorias, enfim, cursos online, treinamentos, mas também, e principalmente, do consumo de conteúdo. Então tinha essa lógica, meio que uma hierarquia, uma verticalidade de eu falo para você, você consome, que bom, você compra meus produtos. E nesse movimento, nessa cena que eu vejo, essa produção de conteúdo que me fez voltar, inclusive, ao YouTube em 2025 e produzir conteúdo no Substack e ter lá uma newsletter semanal, é justamente esse movimento comunitário, essa coisa da troca, de eu não tenho público, eu não tenho fãs, eu tenho pessoas que me agregam tanto quanto eu agrego a elas. Nós temos gostos em comuns, temos vivências em comuns, participamos ali da mesma comunidade no sentido de fazermos coisas semelhantes, somos empreendedores, ou somos artesãos, ou somos profissionais criativos, somos escritores, copywriters, por exemplo, como é a minha comunidade. Então, essa virada de chave, ela ficou muito mais clara para mim em 2025, também por acompanhar essas pessoas, por tirar um pouco a visão da questão só da produção de conteúdo, das estratégias, do calendário de lançamento que todo mundo tinha, era organizadinho, então eu vou fazer uma imersão em janeiro, aí eu vou abrir carrinho em fevereiro, e você vive sempre nessa lógica voltada à venda. Eu não estou aqui falando que é errado, que você tem que abandonar, todo negócio precisa de grana, ele precisa de investimento, ele precisa abrir carrinho, ele precisa gerar grana para poder melhorar a produção de conteúdo e manter a constância, A gente está falando de trabalho aqui também, mas de uma forma leve nesse sentido. Leve porque sai de cena ou de cena principal, primário, o fator venda, eu preciso produzir conteúdo para vender, eu preciso produzir conteúdo para ajudar pessoas a me relacionar e criar uma comunidade junto comigo, não em torno de mim. Não eu sendo só a figura do mentor, adorada, e você compra para ter acesso a mim, e entra a figura do, olha, eu sou um facilitador. Eu tô aqui junto com vocês, a gente troca ideia, eu também falho, eu compartilho as minhas falhas, isso me torna mais forte não porque eu estou usando o gatilho da vulnerabilidade, mas porque vocês, junto comigo, tem essa questão de comunidade. Olha, você não tá só, porque mesmo assim nessa figura de facilitador você tem mais voz que a gente, ou você trabalha para ajudar outras pessoas e trazê-las para nossa comunidade, e tem essa visão, eu não tô falando aqui numa visão meio utópica socialista não, tá? Tô falando numa visão de compartilhamento mesmo. Então hoje, por exemplo, uma prova disso é você ver muito mais conteúdo útil, prático, de valor, gratuito.
Você precisa mais pagar para ter acesso a uma comunidade de 3 mil reais. Enfim, eu não estou nem falando de IA, que, né, traria um vídeo só sobre inteligência artificial, como ela está não só emburrecendo os copywriters, os produtores de conteúdo aqui, como ela, às vezes, é um tiro no pé justamente nessa lógica de comunidade. Que as pessoas compartilharem conhecimento de IA não é a mesma coisa. Que eu estou falando de você realmente criar uma comunidade, uma audiência que se ajuda, que troca, mas que tem o fator humano como sendo preponderante. Então, se você quer começar a produzir conteúdo em 2026, e calma, isso não é um CTA, não é o pitch, nada disso, eu quero que você olhe com esse mesmo olhar de carinho para essa nova cena, essa nova forma de se produzir conteúdo aqui na internet. Primeiro porque vai ser mais leve de fato, ou seja, você vai ter mais prazer em fazer aquilo, você vai poder fazer que nem eu, o tal do Talking Head aqui, né, o formato que chamam. Ligar uma câmera e falar o que sente, falar o que pensa, falar para pessoas que se assemelham com a sua forma de pensar, ou que não, mas que enfim, vai deixar claro isso, porque não é um conteúdo engessado, você não está seguindo um script que ele precisa ter um gatilho de gancho de 3 segundos para te prender no início, e depois eu vou te explicar como funciona o meu curso, e depois eu vou fazer uma CTA e só lá dentro você vai ter acesso a um pouquinho mais de conteúdo útil, transformador, né, algo que vai te ajudar de fato, e depois disso, para ter um acesso diretamente, você precisa pagar mais caro, sabe? Inverteu-se essa lógica, quebrou-se isso, e eu fico muito feliz em estar aqui nesse momento no YouTube, e lá no Substack, enfim, não é sobre o formato, a rede social, mas principalmente sobre as pessoas, o movimento que está sendo feito e essa contracultura que está sendo levantada na produção de conteúdo de uma forma leve. Então, esse é o vídeo que eu queria compartilhar, né? Como virou essa chave na minha produção de conteúdo, como produzir conteúdo para mim hoje é um prazer e não um peso, não um cheque, numa lista de coisas que eu tenho que fazer para gerar mais grana para o meu negócio. E se você passar a enxergar assim também, eu tenho certeza que você vai ser um profissional mais criativo, você vai ser mais você mesmo, você vai se conhecer melhor, porque quando você produz conteúdo, é uma forma de terapia de fato, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, porque você se conhece, você sabe as coisas que você domina, que você é franco com o que você não domina, então as pessoas realmente enxergam a verdade e é isso que faz as pessoas se aproximarem de você e criar de fato o sentido de comunidade, de audiência, pessoas que param para te ouvir, que compram de você também, mas porque elas gostam de você, se assemelham à sua história, à forma como você ensina, e você agrega na vida delas, e elas também vão agregar na sua vida, porque, né, a máquina de retroalimentar é a partir das histórias das pessoas que eu conheço, dos amigos que eu faço aqui no digital, que eu tenho mais ânimo e mais conversa, mais papo, mais conteúdo para passar adiante. Então, essa é a mensagem, tá? Prometo, é uma promessa de fato, ser mais constante aqui agora, principalmente depois de fazer esse sinal de para que tipo de conteúdo eu quero seguir, que tipo de conteúdo eu quero compartilhar aqui, e eu espero que vocês tenham curtido. E para isso, para não ficar sozinho, para eu saber que tem pessoas aqui que eu agreguei de alguma forma com esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa seu like, se inscreve, se esse formato de produção de conteúdo agora também brilha o seu olho, e se você também vai começar a produzir conteúdo, seja aqui, seja no Substack, enfim. Tamo junto!